Olá, estamos aqui com mais um Pode Bedelhar. Quarta-feira, 10h30 da manhã, apresentando a vocês mais conteúdos que envolvem fatos históricos, da geografia regional e nacional, em síntese, tudo aquilo que está pululando nas redes sociais, nos noticiários, de interesse não só para Mato Grosso, mas para o Brasil e para todos aqueles que amam viver cultura, né, e são apaixonados pelos conhecimentos, para ter mais conhecimentos e conhecimentos com profundidade. Não se esqueça de se inscrever no Pode Bedelhar. Fácil, de graça, não precisa preencher nenhum formulário, simplesmente aperta o botão de se inscrever. E lá, inscritos receberão diariamente, né, todo o conteúdo em tempo real do Pode Bedelhar. No dia de hoje, estamos recebendo, eu e a Rosana, uma historiadora formada em História, tem mestrado em História e doutorado em História. É membro do Instituto Histórico, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, né, e superintendente do Arquivo Público Estadual. Cuida-se a nossa querida Wanda da Silva. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gonçalo e Rosana, pelo convite. Eu que fico honrada em poder estar aqui trocando com vocês informação e conversando sobre a história de Mato Grosso e também sobre a documentação do Poder Executivo Estadual. E vamos começar aí. Arquivo Público, né, é tudo de mais importante que temos, né, para registrar os fatos e acontecimentos históricos, né, de interesse da cultura mato-grossense, de interesse inclusive político, né, do nosso Estado. Como está indo o Arquivo Público? Bem, hoje nós estamos, né, eu entendo, num patamar importante no cuidado com a documentação, e é importante essa pergunta do que é o arquivo e onde ele está o arquivo, porque nós podemos pensar o arquivo historicamente, né? Nós somos uma instituição que completamos esse ano 129 anos. O ano que vem vamos estar comemorando 130 anos da existência do Arquivo Público de Mato Grosso. Praticamente nasceu junto com as academias, o Instituto Histórico, a Academia de Letras. Exatamente. Uma instituição centenária. Isso, é uma instituição centenária hoje, né? Desde 1970 ele pertence primeiro, né, à Secretaria de Administração, e hoje ela faz parte da Secretaria de Planejamento e Gestão. E aí existe um paradoxo, né? Por que o arquivo está numa Secretaria de Planejamento e Gestão? Porque o arquivo ele tem a função, como você bem colocou, Gonçalo, da preservação do documento, mas também do cuidado com o documento que está sendo produzido. E na seleção e na guarda desse documento. Então, o arquivo, eu sempre brinco que ele é um deus Janus. Ele é aquele que tem um olhar para o passado, onde nós guardamos o conjunto de informações que nós temos documentação desde 1713. Que maravilha! É o nosso documento mais antigo, mas também hoje nós cuidamos do ponto de vista administrativo dos documentos que estão sendo produzidos. Por isso a importância do arquivo dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão. Tem um espaço para pesquisadores ali, para estudantes que queiram visitar e conhecer o Arquivo Público? Tem essa reciprocidade com a população, esse diálogo com os estudantes, com os acadêmicos? Temos sim, nós temos um espaço, o Arquivo Público ele está aberto, nós temos o que nós chamamos de uma demanda livre, onde os pesquisadores podem nos procurar. Nós temos um espaço de atendimento para o pesquisador, onde é possível consultar os nossos documentos de forma presencial, e nós temos também o atendimento via e-mail ou telefone, onde é possível realizar o agendamento dessas pesquisas, onde você já pode solicitar, adiantar um pouco do que você procura, do tipo de documento, para que nós já possamos separar, para quando o pesquisador chegar ao arquivo, ele já pode ter acesso de forma imediata à documentação. Uma outra forma também é o atendimento às escolas e universidades. Nesta modalidade, nós fazemos o agendamento, que é justamente para poder ter um atendimento mais personalizado.
Eu estava... Todos os dias? Eu fiquei em dúvida. Todos os dias? Funciona de que? Desculpa, Não, fica à vontade. De que horas a que horas? Nós estamos abertos todos os dias, das 8 horas da manhã às 17 horas. Não temos intervalo para almoço, temos um atendimento contínuo. Estávamos ali na última reunião do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso. Aliás, a Wanda é nossa confreira. Sim, né? Falou lindamente. E, além de tudo, me esqueci, é professora da Rede Estadual de Ensino também. É historiadora. E ela fez uso da palavra e me surpreendeu, né, enormemente, e como sempre a Wanda nos surpreende, no sentido desse resgate e desse cuidado também com todos os acontecimentos históricos. Eu, por exemplo, tenho assim, um carinho muito grande em conhecer, Rosana, essa parte da história, mais especificamente da era Vargas para cá, inclusive, né, o Filinto Miller, né, toda essa tradição, né, e eu tenho certeza que o Arquivo Público tem documentos assim para nos brindar com conhecimentos desses fatos e verdadeiros, né, sem interpretação. Quer dizer, você vai lá e você consegue abstrair daqueles documentos, né, interpretando-os da forma com que você se satisfaça em termos intelectuais, cognitivos, né, inclusive como forma de projetar isso na comunidade e na sociedade. Muito interessante. Com certeza, Wanda. Nós sabemos que há uma diferença entre documento e monumento. O que nós encontramos no arquivo? Nós encontramos documentos que podem ser questionados, que podem ser pesquisados, ou encontramos mais monumentos? Documentos. Porque nós temos um conjunto de documentos e de informações que são organizadas dentro de um conhecimento da arquivologia, mas ele está ali disponível justamente para a produção de conhecimento. Então, eu digo que é o documento onde é possível você levantar um conjunto de informações, de questionamentos, de formas de interpretação, como o Gonçalo colocou, a partir da documentação que está ali disposta. Certo. E eu tenho uma dúvida. O que te motivou, Wanda? Porque eu acho a profissão de historiadora lindíssima. Lindíssima, é contar, é trazer a verdade. É claro que nós temos que olhar cada documento que foi produzido em determinada época, o que estava acontecendo naquele cenário, naquele momento, mas o que te motivou a escolher essa profissão tão linda de historiadora? Olha, quando nós temos, eu acho que tão jovem, 17 anos, a gente acaba não indo. Eu tinha uma primeira paixão pelo direito. Que ainda tenho. Sim. Seja bem-vinda, que tem muito a ver com a história. Sim, uma paixão. Mas, na época, eu me formei em Rondonópolis, né? E aí a minha escolha entre os cursos que nós tínhamos inicialmente de disponibilidade era história, dentre os cursos. E a história sempre me chamou a atenção porque eu sempre fui muito curiosa em tentar entender, né, o mundo, as leituras, tentar compreender o mundo que nos cerca, e eu observava que a história era um caminho. E, a partir dessa trajetória, eu comecei a ser bolsista. Eu fui primeiro bolsista PIBIC, que comecei a discutir, o meu professor discutia questões de terra, mas de ocupação de terra no século XX, e eu me lembro que, na época que eu fui bolsista, nós pesquisávamos a gleba cascata, e também o município de São José do Povo, a ocupação do município, que foi meu primeiro pequeno projeto na graduação, e desde então eu comecei a desenvolver os meus trabalhos dentro da história. Em 2004 eu passei por um concurso do Estado para a vaga de fato de historiadora, eu fui alocada para o Arquivo Público e a partir daí eu comecei a trabalhar com aquela documentação. E um dos primeiros acervos que me caiu na mão foi um acervo de Sesmarias para organizar. E então foi uma paixão que eu não sabia, que era trabalhar com uma documentação do século XVIII. Complexidade. Que foi aprender a leitura paleográfica. Sim. E aquilo me desafiou de tal forma que, como eu tinha que ler os documentos, e aí eu fui encontrando fatos curiosos, né, das pessoas, a forma como de pedir o nome de mulheres que estavam ali pedindo, de viúvas, de outras mulheres que estavam pedindo terra,
E foi a partir daí que eu comecei a traçar também a minha trajetória acadêmica, que foi o momento quando eu entrei para o mestrado para estudar as questões de terra em Mato Grosso, mas isso aliado também às minhas atividades no arquivo, de organização do acervo, é que deu o olhar para a construção da historiadora interpretar as fontes sobre Sesmarias em Mato Grosso. O manuseio, Wanda, Rosana, normalmente de documentos históricos tão antigos, né, como você coloca, de 1700 e pouco, 1800 e pouco, quer dizer, do século XIX, né, documentos importantíssimos. E, claro que nem todo documento pode ser manuseado pelos pesquisadores, né? Existe um processo de microfilmagem desses documentos, dessa documentação, e quem se dirige até o arquivo público, ele tem acesso a essas microfilmagens? Sim, hoje nós tínhamos um processo de microfilmagem, mas em função do custo da microfilmagem e também do tipo de material utilizado, que ele agride muito a natureza, Sim. a amônia e todo esse processo, a opção hoje é a digitalização. Então, nós digitalizamos, disponibilizamos, o arquivo ele tem uma plataforma chamada Atom, Sim. que está disponível no nosso site, e é possível você entrar no nosso no sistema e já ter acesso a um conjunto de documentos que já estão digitalizados. Sim, E maravilha. o que não estão digitalizados, se é uma remessa muito grande, são documentos sensíveis, nós digitalizamos a pedido e disponibilizamos para o pesquisador para que ele possa ter acesso. Que maravilha. Mas mesmo, e é um cuidado, como você colocou, Gonçalo, mas tem aquela coisa do pesquisador, que precisa ainda de ir no arquivo, Sim. né, de verificar o documento. Sim. Vem em loco. loco, porque é uma diferença, né? Lógico que a digitalização ele tem uma reprodução idêntica ao documento original, mas olhar o documento original tem um outro sabor, eu diria, né? Em olhar os documentos e perceber ali. E essa preservação, Wanda, como é feita do documento? Nós temos normalmente uma tratativa de limpeza dos documentos, depois nós colocamos ele em envelopes feito com papel neutro, depois aguarda dentro de caixas também com esse papel neutro e o que são de papelão, porque aqui nós temos uma característica, a temperatura. E a temperatura é um inimigo, principalmente para o papel do século XIX. O século XVIII não, que é o mais antigo, porque ele é feito de um papel trapo, de tecido de algodão. Tá Então, certo. ele tem uma durabilidade maior. E o papel no século XVIII, ele era um papel ácido. Então, ele é quebradiço. Se vocês observarem, os mais antigos, ele quebra com uma facilidade. Sim. Se você põe a mão um pouquinho mais apertadinho, ele quebra todo, porque ele é um papel ácido, é o momento que a gente começa com a celulose, que é um outro olhar também que quando nós pesquisamos e organizamos os documentos, é o tipo de documento, o suporte desse documento. Então, o tipo de papel, o que tem por trás daquele papel. Se nós olharmos um papel, por exemplo, do século XVIII, colocarmos contra a luz, ele tem filigramas que nós conseguimos saber quem produziu aquele papel, da onde veio. Então, tem todo um outro contexto que o arquivo também pode oferecer, que não é apenas da história, mas também para o pessoal de letras, né, para o pessoal que estuda outros elementos e outras questões a respeito da história do papel, Sim. ou das condições do papel, a tipologia do que vinha, né, seja para o Brasil, quanto também o que chegava aqui em Mato Grosso. O arquivo público, ele interage com os outros órgãos arquivistas do Estado, por exemplo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Universidade Federal de Mato Grosso. Há um intercâmbio entre eles, um troca de informações nesse sentido. O arquivo público, em suma, ele funciona como um órgão mais centralizado, né, e os outros descentralizados, ou é independente? Essas instituições, cada arquivo do outro? Nós somos instituições independentes, né? No caso do Arquivo Público, ele é o órgão central do Poder Executivo. Então, todas as orientações em todas as secretarias, parte da Secretaria de Planejamento e Gestão através do Arquivo Público. Então, se a Cefaz precisa de uma orientação,
se a SEDUC. Então, o nosso papel é orientar e acompanhar a produção e os arquivos, né, que nós chamamos setoriais dentro do Poder Executivo. Contudo, nós somos sempre demandados também a partir de outras instituições. Sim, de que forma? Né? A partir de reuniões, de orientação, né? De uma orientação de como tratar um determinado documento. Como preservar esse documento. Exato, ou para fazer uma palestra, uma fala. Hoje existe um movimento que é uma formação de uma rede, né, que está se organizando, então eu vou dizer que é um spoiler, né? Sim, claro. Como diriam os jovens hoje, que é entre o poder executivo e o poder judiciário. Que a ideia é que se forme uma rede para que nós possamos trocar informações e também estabelecer normas conjuntas ou ações para a preservação da memória de Mato Grosso. Isso é muito importante. O Judiciário tem o acervo do Barnabé de Mesquita, Domingos Sávio Brandão Lima, né, os grandes vultos do Judiciário que também foram da Academia de Letras, do Instituto Histórico Geográfico. Exatamente. Hernani Vieira, né? Obras assim, Ataíde Monteiro, tem obras riquíssimas, inclusive o patrono da minha cadeira, a cadeira 19 na Academia de Magistrados, é o desembargador Ataíde Monteiro, também cultor do direito. Isso que coisa interessante, é muito importante esse diálogo entre as instituições, entre os arquivos, né? Afinal de contas, as histórias são todos públicos. Né? Exatamente. A ideia foi uma ideia que partiu de um servidor do Tribunal Regional do Trabalho, que teve a primeira ideia na verdade, foi a partir de uma visita que ele fez ao arquivo, e eu fiz uma provocação com ele, dizendo que nós podíamos começar a conversar, né, a juntar as histórias, e ele promoveu uma primeira reunião em abril, e a partir dessa reunião, com os poderes, nós já começamos, então, a estabelecer a ideia de uma rede. E agora que já está em construção, já com a possibilidade já de assinatura já dos termos pelos desembargadores e pelo secretário Basílio Bezerra, que é o meu secretário, né, da pasta, em fomentar essa rede de memória de Mato Grosso. Olha só, a OAB, só a OAB, tanto de história que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso tem. Né? Se pegarmos seus presidentes, Clóvis de Mello, né? Olha, foi membro da Academia Mato Grossense de Letras. Eu não lembro se ele foi do Instituto Histórico, mas da Academia Mato Grossense de Letras é certeza. E atuou como um juiz federal há muito tempo em Mato Grosso, um advogado também brilhante, né? Com vários causos, vamos dizer assim, que ele que deve com certeza ter deixado registrado. Né? Somente a OAB agora, olha quantos setores, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, Judiciário Trabalhista, Tribunal Regional Eleitoral, quantas histórias o TRE não tem nesse arcabouço político, né, e jurídico ali da instituição. Seria muito interessante. Tem uma documentação, né, no tribunal, que a documentação sobre escravidão. Olha, né, nossa sobre os escravizados. Então, tem um conjunto de documentos que eu entendo que a formação da rede, ele tende a trazer outras fontes, outros documentos que ainda não estão disponíveis para pesquisa e que vai facilitar possibilidades de leituras, né, de pesquisas e de produção de uma documentação, seja principalmente que diz respeito, né, o que é um carro-chefe, eu brinco dentro do arquivo, são os testamentos, os inventários, porque é ali que você começa a perceber a formação da cultura material das pessoas que estavam aqui, é ali que você consegue levantar informações do cotidiano, porque tudo é listado. E ali desde o tecido que ele vai ter, do vidro que ele possuía, do baú, se era de couro ou não, da forma de roupa. Então você consegue perceber a cultura e o movimento da sociedade a partir dos testamentos e dos inventários. Como é que isso era organizado aqui
Como é que era essa verdade. cultura material, o dia a dia das pessoas, o cotidiano dessas pessoas? Tem documentos sigilosos lá dentro, Wanda? Nós temos ainda documentos, sim, mas são documentos que nós recebemos de cartório. Porque nós recebemos uma documentação em doação, no arquivo não tem muito registro. Olha que paradoxo, né? Nós recebemos, né? Nós temos documentação do 5º ofício, do 6º ofício, do 1º ofício e do 2º ofício. Tem uma documentação em específico do 6º ofício que é criminal. Então, por ser uma documentação criminal e diz respeitos a assuntos que são muito ligados às questões de intimidade de família, né? Como, por exemplo, histórias de defloramentos que são muito recentes e que teve uma movimentação, nós temos o cuidado, como diz a legislação, que ele deve estar em sigilo. Especialmente cuidado com a vítima, né? Exatamente. Para ela não se vitimar mais uma vez. Né? Isso. E aí nós temos esses documentos que são outros documentos que dizem respeito à questão de alimentos, que também diz respeito a menores, que se não me engano, no 1º ofício é que nós temos um número de menores de alimentos e no 6º ofício que é a parte criminal. Então, que nós temos esse cuidado que vai ser mantido em sigilo, como deve ser por uma questão de proteção mesmo. Brilhante essa pergunta da Rosana. E, assim, de forma pragmática, um historiador, um pesquisador que queira ter acesso a esses documentos, é claro que aí ele se responsabiliza com esses dados, né? Se ele for divulgar, a responsabilidade é dele, mas o arquivo público, ele, vamos dizer assim, entrega a observação, ele permite que seja, ele permite acesso ou não? Não, Gonçalo, nós temos porque dentro da nossa política já prevê que ele tem uma guarda de 100 anos e ele já fica separado, reservado, certo. Porque mesmo nós poderíamos utilizar dessa máxima, de que o pesquisador deveria ter o cuidado. Contudo, nós temos também a responsabilidade institucional. Sim. Então, do ponto de vista institucional, o arquivo tem uma responsabilidade, ainda mais considerando hoje a lei de proteção de dados pessoais. Então, a nossa opção é que mesmo ele vai dizer, eu posso usar de forma anônima, não. A opção é que se mantenha dentro da legislação, que ele vai ter acesso a partir do momento que a legislação permite, que em alguns casos levam 100 anos. Sim. Mas quando você cai no domínio público, vai os 100 anos ou antes, às vezes, já pode ser algo de domínio público? Olha, normalmente o domínio público são 100 anos. Então, nós optamos pelo tempo de 100 anos. Mas como a documentação que nós temos, eles são da década de 60, 70, então nós já temos aí ainda vai ter bons anos. Ainda vamos ter alguns anos para a guarda dessas informações. Um outro dado também é que nós recebemos acervos privados. Sim. E aí nós temos também alguns acervos privados que, por mais que a pessoa nos fez a doação, nós optamos em mantê-lo num certo cuidado, porque as pessoas, às vezes, elas fazem a doação, principalmente quando há um falecimento, né, do pai, da mãe, e eles em alguns casos, não observam que determinado elemento pode causar algum tipo de constrangimento. Então, nós sempre fazemos a orientação para ter esse cuidado. Você trabalhou, Wanda, em algum acervo assim, que tenha causado um impacto bastante relevante aqui para Mato Grosso? Olha, eu entendo que hoje, né, no meu trabalho, eu entendo que se nós pensarmos na organização dos acervos, eu entendo que nós temos o conjunto de documentos do século XVIII, que são 19 mil documentos únicos que nós temos para o século XVIII, que vai de 1713 até 1822, ele é um conjunto extremamente relevante para entender a história de Mato Grosso. No sentido de que nós temos desde a documentação militar, que diz respeito às questões de fronteira,
que é uma documentação muito importante para Com entender certeza. a Constituição. Guerra do Paraguai e tudo mais. Isso, nós temos, aliás, um repertório, Gonçalo, só de Guerra do Paraguai, onde nós separamos e identificamos 600 documentos em específico que diz respeito a cartas, a requerimentos, as trocas de informação do momento de Mato Grosso na Guerra do Paraguai. E nós temos uma documentação que é reconhecida pela Unesco como patrimônio, como memória do mundo, que é a documentação que diz respeito aos fortes militares que estavam aqui na fronteira, que mostra justamente pela importância que Mato Grosso teve no contexto, né, entre os dois impérios, o Império Português e o Império Espanhol. Que coisa, que interessante. Há pouco tempo nós estávamos numa reunião, não me lembro exatamente onde, assim, me faltou a memória, mas sobre o acervo de Rubens de Mendonça. Parece que alguém está estudando, né? Eu não sei se é a professora Elizabeth. A senhora já teve acesso ao acervo que está ali sob a responsabilidade da professora Elizabeth Madureira? Sim, eu conheço, né, eu conheço o acervo já desde 2000, eu acho que desde 2007, 2008, quando eu fiz uma parte das minhas pesquisas, foi com a documentação que está lá no Instituto Histórico e Geográfico, né? E ele tem uma documentação muito interessante, principalmente no que diz respeito às questões de igreja. Nós temos, por exemplo, né, a documentação das normas que diz respeito, né, das irmandades, por exemplo, como a Irmandade da Boa Morte, que nós temos o compromisso da Irmandade da Boa Morte. Fala em Boa Morte, a figura central, né, do Frei Quirino. Sempre a figura. Eu o conheci pessoalmente, né? Inclusive tomei cerveja sentado à mesma mesa que ele, tomando cerveja, igualinho. Que privilégio. Privilégio tremendo. Ela era uma peça, um cristão, vamos dizer assim, realmente, e desculpa o pleonasmo, mas um cristão, que rigorosamente, no termo, pregava o amor, né, a compaixão, né, e se doava realmente para a comunidade. Que coisa interessante. Fala Boa Morte, aquela igreja, descendo, tem a Igreja do Rosário, né, de São Benedito ali, deve ter acervo do São Benedito, a Igreja do Rosário, né? Nós temos muito pouco, porque é engraçado, porque os compromissos de irmandade não estão sobre a guarda, mas é possível você mapear muitas informações. Eu consigo, mapear, por exemplo, informações das igrejas de Chapada, de Santana. Sim, a Santana, né, é a matriz central. A matriz central, a igreja matriz, mas a documentação das irmandades é curiosa, eu não sei se houve uma perca por parte da Igreja Católica das informações, mas, por exemplo, nós não temos informações muito claras de uma irmandade chamada, por exemplo, São Miguel das Almas, que estava junto com a Irmandade do Rosário. Ali ao lado do São Benedito. Sim. Então, ainda e carece ainda de estudos e entender essa atuação da igreja. Porque essa irmandade, ela é forte em Minas Gerais, ela é forte em Ouro Preto, em Tiradentes, em Congonhas, e tem tudo a ver com a escravidão. Sim. Porque é nessa irmandade, me parece, que os escravos mais iam, né, e fazer suas orações, rezar, e acolhia bastante aquele povo que estava nessa condição, né, escravizado ou análogo à condição de escravo. E muitas dessas, eles também tinham a função de ter um pecúnio, de ter um dinheiro e de comprar a liberdade dos seus escravizados também. Então, tem um movimento que é interessante pensar ali, a Igreja do Rosário. Nós temos um trabalho que foi publicado pelo Arquivo Público, que foi produzido pela professora Nauk Maria de Jesus e da professora Leila Borges, na época em que houve a restauração, em 2008, 2009. Né? Temos o trabalho da professora Cristiane, também, que foi produzido a partir da documentação do Arquivo Público. A documentação do Arquivo Público, e aí na pergunta que Rosana me fez, da documentação do século XVIII, século XIX, nós temos, assim, muitos trabalhos que foram produzidos pelos programas de pós-graduação aqui de Mato Grosso, mas também fora. É interessante como nós recebemos pesquisadores de fora.
Há 2 semanas atrás, nós estávamos com 2 pesquisadores americanos pesquisando sobre Mato Grosso. Que maravilha. Né? Nós temos pesquisadores da França, que também estão aqui e se interessam. Normalmente, os pesquisadores que vêm de fora do país ou de outro lugar do país ficam normalmente conosco, a gente brinca, por torno de 30, 40 dias, todos os dias pesquisando ali no arquivo. E aí é aquele momento que você conversa com o pesquisador, você descobre o que ele está pesquisando, qual que é a pérola que está vindo ali, até porque isso, para nós, é uma balança para a organização e o que nós vamos estar disponibilizando para os pesquisadores. Sim. Rosângela, nós temos o sincretismo religioso muito forte na Bahia, colado lá no Senhor do Bonfim, né? As escadarias, a lavação das escadarias do Senhor do Bonfim. E aqui nós temos a escadaria do Rosário também. Há documentação sobre esse momento histórico, que eu acho lindo isso aí, porque e homenagear a dimensão, né, social e também escapando até dogmática da fé da Igreja Católica, né, que faz e com prazer, né, porque na verdade todos somos filhos de Deus, né, e todos estamos, né, vamos dizer assim, fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esse sincretismo, essa acolhida, eu acho lindíssimo. Tem dados sobre isso lá no arquivo público? Então, eu também acho que é uma discussão assim, que é pertinente, porque uma das perguntas né, e às vezes como os documentos também não eram registrados pelos escravizados, muitas vezes as manifestações não eram também registradas, eram muito mais feitas de forma oral, e não pelos registros do ponto de vista político e administrativo que nós temos no arquivo. Normalmente é possível observar essas nuances a partir de registros de informações daqueles documentos que trazem do cotidiano. Por exemplo, os Anais do Senado. Sim, olha, os Anais do Senado, ele tem ali, é lógico que nós tínhamos um vereador que era responsável por fazer o registro, mas é possível pegar as nuances do cotidiano. Então, de uma proibição, de uma atividade de um escravizado, né? Uma notícia de um assassinato, uma notícia de uma manifestação religiosa que foi coibida do ponto de vista administrativo. Então, esse olhar é a partir das minúcias que estão ali no documento. É o que a gente brinca, enquanto historiador, aquele trabalho de formiguinha, de afinar o nosso olhar de forma um pouquinho mais cirúrgica para conseguir olhar essas nuances. Quanto a manifestação que nós temos, né? Por exemplo, na Igreja do Rosário, que foi na semana passada, né? Sim. Foi na semana passada. São informações que estão muito mais nos relatos orais do que, de fato, a presença nos documentos. De uma pesquisa específica. De um documento específico que garanta e que mostra. Mas o que não invalida a importância de se mostrar e de se valorizar esse sincretismo, que é fundamental olhar essas nuances e respeitar a questão da religião, seja de matriz africana, seja as religiões cristãs, mas que elas estão ali imbricadas dentro da construção do nosso território. Sim. Wanda, em época de desinformação, de pós-verdade, de fake news, quais os dilemas éticos que você presencia hoje nessa guarda de informação? Olha, eu acho que são vários, mas quando você começa a observar essas questões de documentos, a gente começa a observar que essas questões de fake news é um elemento que sempre esteve presente, mas que ele não tinha uma dimensão tão grande como as redes sociais alcança. Eu entendo que hoje, principalmente, nós temos que ter alguns cuidados na checagem das informações, para a guarda dessas informações, né? Quais são as fontes dessas? Hoje, eu estava conversando com um dos servidores do arquivo a respeito, por exemplo, do uso da IA.
que estão sendo Sim. utilizadas para reconstituir falas que não O que existem, não existe. né? Copia falas, o timbre de voz de alguém. Exatamente. E aí nós estávamos justamente nessa pergunta. Como é que nós vamos começar a cuidar e o que se vai se preservar da documentação digital do que está sendo produzido? Qual vai ser o tratamento que o historiador e os cuidados que nós vamos ter para a guarda dessa informação, mas principalmente para disponibilizar? Então, eu entendo que hoje, Rosana, eu não teria uma resposta, mas eu entendo que ela é fundamental, esse questionamento para os arquivos, quando nós trabalhamos com dados, com banco de dados, e principalmente para o historiador, a utilização dessas fontes. Porque quando o Gonçalo disse lá no início, olha, nós temos um conjunto de fontes e nós precisamos fazer quais os cuidados e as interpretações, o documento ele está ali, Sim. bruto. É o seu olhar, é o seu olhar. Que vai diferenciar. Sim, o seu arcabouço teórico, a sua experiência pessoal, que influencia ali na escolha e na forma como vocês estão reescrevendo a história. Porque quando nós pensamos nesses limites, eu vou pegar um exemplo, né? Não há uma pesquisa neutra, né? Não existe uma pesquisa neutra. Então, o seu arcabouço teórico, a sua visão de mundo, as suas escolhas, elas estão presentes ali na sua pesquisa. Aliás, a neutralidade não existe em lugar nenhum. Exatamente. Todos nós temos os nossos conceitos. Sim, e é muito interessante. Quando nós pensamos na pesquisa, eu tenho uma senhora que eu brinco, né? Porque quando a gente vai pesquisando, a gente já vai se tornando íntimo, né? E a dona Ana Maria, eu trabalhei com ela no meu mestrado como uma mulher. E eu falei, nossa, mas como ela é muito legal, porque ela era uma viúva, casada com um ex-tenente, ela era dona de um engenho, e ela tocou um engenho sozinha. E aí, quando... Nessa época. Que mulher forte. Sim, em 1780. Você já pensou? E aí, quando eu vou no doutorado, é que eu descubro que ela era alforriada. Ela era uma negra forra, que foi alforriada na pia de batismo. Coisa tremenda. E aí você olha, mas como uma mulher... É uma gigante. Sim, negra, né, alforriada, e ela conseguiu, e ela depois se casou, como segundo casamento, com Manuel de Moura, que foi um grande comerciante que tinha uma casa de comércio ali na 13. Emocionante. Emocionante, Isso. sim. E é isso. Eu não conhecia nem a Ana Maria, nem esse relato. Sim, aí você tem, e aí é possível a gente ter o testamento dele, e através do testamento, e eu só descobri porque eu estava pesquisando o Manuel de Moura, enquanto comerciante, que ele comprava a produção. Sim. De repente eu me deparei com a Ana, e que eu fui cruzando, no cruzamento das informações, que você vai descobrir quem é essa figura que está ali, quem são essas pessoas que estão no cotidiano e que formaram isso. Então, é importante esse olhar, e aí voltando lá na fake news, esse cruzamento de dados e de informação, que às vezes um único documento não te dá essa perspectiva, e é o conjunto da informação que vai te permitir fazer uma seleção e uma construção dessa pesquisa e da seleção dessas informações. Mas eu entendo que para quem trabalha com informação, e quando eu estou trabalhando com arquivo, eu estou pensando não no documento, mas eu estou pensando na informação que está registrada nesse suporte, como é que nós vamos trabalhar com isso? Tem um artigo, que agora eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas que eu li já há muitos anos, e ele trabalhou uma análise de uma foto, que foi muito legal, uma foto que era uma foto de uma reunião. Sim. E ela foi divulgada durante muito tempo. Numa dos trabalhos de um arquivo, ele descobriu a foto. E aí ele descobriu que tinham duas fotos. Olha só. Uma verdadeira, que tinha, por exemplo, um menino negro na foto, e a outra que foi para divulgação, fake news, que o menino negro desapareceu. Olha só, nessa época já existia. Isso no início do século XX. Como controlar uma situação dessa? Sim. Imagina hoje com a internet. Outras questões, o documento do século XVIII. Tem cartas que quando chegava, muitas vezes ele era transcrita. E nessa transcrição, podia-se omitir também informações. Com certeza. Então, eu entendo que são os métodos científicos, o cuidado e o olhar
que vai, de uma certa forma, Rosana, nos guiar para essa possibilidade de fazer uma leitura melhor dessas fontes fictícias que estão sendo produzidas. Que maravilha. Wanda, eu sou uma pesquisadora sobre mulheres. De uns tempos para cá, você sentiu que houve um aumento sobre a pesquisa para as mulheres, a história das mulheres? Há mais pesquisa hoje sobre as vivências das mulheres desde a década de 80 para cá ou não? Eu entendo que sim. Eu entendo que existe mais pesquisas, existe um foco em entender o papel das mulheres ao longo do tempo, porque se fosse em algum outro momento, né, eu também sou uma entusiasta, né, quando eu identifiquei essas mulheres, Dona de Seis Marias, meu olhar era sempre para elas. Né? E até porque tem um capítulo que eu falo justamente de algumas disputas, né, de terras, e entre elas tem uma mulher, que era justamente Dona Ana, que foi por isso que ela me chamou a atenção numa disputa de terras, e eu entendo que sim, que a figura das mulheres, e principalmente mulheres pesquisando mulheres, que é importante. Eu acho que a figura central é isso, é pensar em mulheres estudando as mulheres, e entendendo esse contexto feminino, que é importante. Mulheres como Maria Miller, né? Sim. Né? Que fizeram história numa época em que era totalmente os fatos e acontecimentos eram dominados pelos homens, né? Exatamente. E a Rosana, ela não só pesquisa sobre as mulheres, como ela milita, né, e me obriga a conhecer também. Aliás, o discurso no dia da nossa posse foi fantástico. Eu achei belíssimo. Foi aplaudido em pé. Justamente, Foi claro. aplaudido em pé. Né? E eu entendo que é assim, que é possível. Obrigada, Wanda. Né? Foi fantástico, achei belíssimo nisso. Quero mais uma vez, eu disse para você naquele dia, mas eu quero novamente dizer que foi de fato emocionante, porque é importante olhar a figura das mulheres e principalmente os estudos a respeito das mulheres. Porque quando nós olhamos hoje, né, eu confesso para você, abrindo assim um parêntese aqui, que me assusta quando nós olhamos o nível de violência que nós chegamos hoje em relação às mulheres. Uhum. Né? É muito grande, né? Assustador. E nós sabemos, né, o que vem por trás de tudo isso, mas é importante, eu entendo que é fundamental nós fazermos recuperar essas informações, essas mulheres que atuaram. E tem muita. Eu também penso, Wanda, que a historiografia ela não foi benevolente com a nossa história. Não, não foi. Ali, nós vivemos, na hora que nós subimos a Getúlio Vargas, Rosana, Wanda, passamos pela 13 de junho, passamos pela Matriz, passamos pelo prédio do antigo Bemate, né? Passamos pela Maria Taquara, pelo Continental, Bar do Bugre ali também, e subimos, e hoje o Arquivo Público está num prédio também histórico, e em frente outro prédio também histórico, que é que é o prédio da Justiça, onde funcionou durante muitos anos a área criminal, né, do Judiciário, depois Juizado Especial, ficou ali também, né, e especialmente o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Sim. E nesse prédio DK, que está hoje o Arquivo Público, da qual a Wanda é superintendente, e eu me lembro da minha infância, foi o prédio da Secretaria de Fazenda, né? E antes de ter sido a Secretaria de Fazenda, me parece também foi do próprio governo do Estado ali. Era a Secretaria-Geral. Era a Secretaria-Geral, era ali onde nós diríamos que ele era o centro político-administrativo do Estado. Do Estado, é a cabeça, a cabeça do Estado. E fazendo ainda uma observação, no prédio da frente hoje está o arquivo do Judiciário. E isso, ali também, exatamente, o arquivo do Judiciário. Quer dizer, ali para conexão, intercâmbio, né, de informações, que maravilha, isso é muito importante. Essa área cultural é linda, né, é apaixonante, a pesquisa é apaixonante, a história, os acontecimentos, fatos ocorridos nesse Mato Grosso, que tem muita história. Mato Grosso, nós precisamos contar a nossa história. Contar a nossa história. Né? Mostrar para os jovens, para as crianças que você participa, você, jovem, nasceu num estado que tem muita história para ser contada, muita riqueza, né? E que não é só
vamos dizer assim, Perdão. a agricultura ou a pecuária. Nós temos cultura de letras, culturas de poesia, culturas de acontecimentos importantes, né, que foram importantes para o Brasil, como a própria Guerra do Paraguai, a formação da cidade de Cáceres. Nós temos a Rusga, Sim. né, como acontecimento histórico. Nós temos a briga de General Ponce com Totó Paz de Barros, a usina Itaici, a usina das Frechas. Nós até hoje nós fizemos um post justamente sobre o Totó, também no Instagram. Olha, Porque nós temos, além disso, nós temos o Instagram do arquivo, onde nós procuramos contar, lógico, numa linguagem de mídia, né? sim. De 30 a 40 segundos, um pouco também da nossa história. E hoje nós trouxemos, depois dá uma olhadinha, vale a pena vocês conferirem lá sobre o Totó. Sim, vamos conferir. Outro dia eu estava lendo a participação do doutor Agrícola Paz de Barros, muito forte, assim, com o Carlos Reines de Mimoso, mimosiano, e o irmão dele, no Levante, né, na tentativa de proteger a democracia na época de 31 de março de 64, né, e inclusive ali no Campo de Ourique, hoje Câmara Municipal, eles se reuniram, né, Silva Freire esteve ali também, Aníbal Buré, outros grandes pensadores que tentaram, Edgar Nogueira Borges, né, tentaram fazer um levante, Carlos Bezerra, para que a democracia permanecesse. Gilson de Barros, posteriormente, já na época do Pedrocian, na época do Fragelli, né? Aliás, temos acervos do Gilson de Barros, se tiver interesse do arquivo público, nós vamos entregar. Né? Olha, isso é uma coisa importantíssima, né? Eu receber os acervos particulares, as pessoas sempre me ligam e falam, Wanda, você recebe os acervos? Eu entendo que todo o acervo para a história de Mato Grosso, ele é importante, porque cada um produziu o seu olhar, o seu conhecimento. Nós já, de antemão, eu já digo que recebo. Oh, maravilha! Vamos criar um fundo, né, um fundo, com esse conjunto de documentos. Nós temos alguns acervos particulares bastante pesquisados. Nós temos, por exemplo, a dona Adelaide Orro, que foi a primeira enfermeira que fundou o curso de enfermagem aqui. E é uma documentação da dona Adelaide, que ela teve o cuidado, né, todo de separar a documentação dela. Ela escreveu à mão, um caderno todo. Como é que ela gostaria que fosse organizado? O que é importante, a forma como ela se colocou enquanto mulher, enquanto figura, né, da enfermagem aqui em Mato Grosso. Nós temos do Jair Rodrigues, do seu Jair, que ele foi uma figura já falecido, né? Ele faleceu na pandemia. E o seu Jair a doação dele foi uma doação muito curiosa, né? Ele trabalhou na Codemate, então na abertura das cidades do Nortão, e depois ele trabalhou na criação dos parques a partir da SEMA, quando ele se aposentou. Então ele criou os parques ecológicos e a partir daí ele fez uma doação de fotos. E ele fez a doação e um dia nós dissemos para ele, seu Jair, o senhor não quer vir aqui nos ajudar a identificar? E aí seu Jair, aí ele falou, não vou. Depois ele disse, eu vou. Olha, que coisa. E aí ele começou a ir. Durante 2 meses, ele acompanhou, e aí ele brincava, ele falava, eu venho aqui só porque a superintendente me serve um café. Né? Ele brincava, mas foi muito engraçado porque o nosso pessoal da equipe colocou um acetato em cima de um mapa de Mato Grosso e ele traçou como é que saía daqui e produziu um documento a partir da organização do documento dele. Porque ele começou a dizer, olha, a gente saía de avião aqui, aí nós pousávamos aqui, aí nisso aqui nós tínhamos reuniões X e depois ele gravou uma entrevista que nós também disponibilizamos no nosso site. Então, foi um documento produzido a partir da fala dele e do olhar dele sobre os documentos. E aí entra uma questão que é muito interessante quando a gente trabalha com acervo particular, que é a imagem seletiva. Era muito engraçado porque o seu Jair dizia assim, aí falava, mas essa pessoa aqui, ele falava assim, eu não me lembro do nome, não. E aí a gente ria, né? Aí eu brincava com ele, falava, olha, o senhor não está omitindo informação aí, não. Ele, não, de fato eu não lembro. Mas é interessante que quando
que até nos acervos particulares é aquela questão que nós gostaríamos que se exalte e aquilo que se não Com é certeza. muito, nós olhamos com um olhar um pouquinho. E foi interessante porque ele ajudou a produzir e logo depois ele recebeu um convite para gravar um documentário que era sobre imigrantes, que foi produzido pela TV Cultura do Rio Grande do Sul, e eles me procuraram para saber se eu indicava alguém, e na hora me veio o seu Jair. E o seu Jair gravando com eles, ele fazendo toda uma versão, aí eu olhava e eu olhava para o nosso colega que estava junto, eu falava, engraçado, essa informação não está ali no nosso não, né? E aí depois que terminou, eu ainda brinquei com ele, falei, o senhor não estava me contando outra história, né? Ele falou, não, é que a gente vai lembrando, né, ali das informações. Mas é a forma como nós também gostaríamos de ser lembrado, né? Sim. E aí são vários outros casos, e nós temos outros acervos particulares, que nós recebemos agora também, mas é muito bem-vindo, porque eu entendo que a história ela é feita justamente disso, de pessoas. E do lembrar e também do esquecer. E aquele que se faz lembrado, né, a partir justamente de recolher. Vamos levar, sim, pode ter certeza. E esse aconchego, esse momento que a cada reunião no Instituto Histórico e Geográfico, ali naquele momento da Casa Barão, né, junto também com a Academia de Letras, toda a reunião, eu fico encantado com o quanto de história aquelas paredes podem contar, se falassem, né? Mas se você não só ver, não só olhar, mas enxergar, você consegue ouvi-las, né? Através de todos aqueles personagens que já passaram por ali. Todas as vezes que tem do Instituto Histórico, que a nossa presidente, Neila Barreto, coloca lá, olha, teremos nosso encontro mensal no dia tal, né? A pauta é esta aqui, eu fico assim maravilhado e querendo que chegue logo, porque eu gosto de estar ali, né? Para mim é uma honra, né, pertencer ao Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso e estar ao lado de pessoas como você, Wanda. Engraçado o nome, tão comum, Wanda da Silva, né? E tão forte ao mesmo tempo. E você faz jus a essa força, porque você não só é carismática, como tem profundidade, você é conhecedora, né, da história de Mato Grosso, da geografia de Mato Grosso, e está contribuindo e muito para a preservação de toda essa memória, né, Rosana? Que pessoas como você são pessoas extraordinárias, que só elevam o nome de Mato Grosso, né? Nós hoje estamos a caminho cada vez mais, né, no caminho de cada vez mais exportarmos essa cultura toda para o Brasil. Que às vezes a pessoa que está lá fora não conhece, né, toda essa dimensão, né, e essa riqueza cultural que Mato Grosso tem. Os vários governos têm passado, têm dado apoio, né, ao arquivo público. Como está esse relacionamento em termos de patrocínio, verbas? Hoje o arquivo público tem condições de dizer assim, não, nós estamos bem encaminhados, estamos em condições de realizar nossa tarefa, nossa missão. Como é que está essa situação? Olha, hoje eu digo que sim, né? Nós passamos por um processo neste governo de reforma de todo o prédio. Que maravilha. Que nós já não passávamos há 20 verdade. anos. Então, há 20 anos que o arquivo não tinha essa atenção, e nós estamos tendo, né? E há uma atenção dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, através do secretário Basílio, em cuidar desse patrimônio do Estado. Hoje nós temos um prédio que passou por um processo de reforma, que nós temos hoje prevenção de incêndio, que era um problema que nós não tínhamos, que nós enfrentávamos. Nossa, e perdeu um patrimônio daquilo. Exato, lá, que era um cuidado. Isso, então nós temos hoje um conjunto de cuidados que nós estamos melhorando, né, cada vez mais o prédio, principalmente em função da segurança da guarda da informação, porque eu sempre digo, né, para os meus colegas,
nós não guardamos documento, nós guardamos informação. Sim. E a informação hoje, considerando, né, dentro, é a nossa mina de petróleo. Com certeza, tem poder Tem também. o poder da informação. Então, é isso que nós cuidamos. Mas hoje, nós temos sim, eu tenho orgulhosamente em dizer que nós temos condições de estar à frente dos projetos que nós estamos, né, dentro da secretaria, e também fazendo as entregas hoje dentro dessa perspectiva, com o respeito que o arquivo merece em relação mesmo à sua longevidade. Né? Porque reconhecer, são 130 anos, vão ser 130 anos em abril do ano que vem, de cuidado com essa documentação. Sim. Nós somos, esse ano, Minas Gerais está fazendo 130 anos, o Pará, São Paulo e também Mato Grosso. E as comemorações? Estamos organizando, vamos organizar, porque a ideia é que nós consigamos durante o ano inteiro, próximo ano, que nós façamos atividades comemorativas, que a gente possa atender a sociedade. Que coisa linda. Rosana, vamos falar um pouco dela? Da Vamos Wanda? falar um pouco da Wanda. Você? Wanda, primeiro, né, o que você, qual conselho você daria para uma pessoa, para uma pesquisadora, um pesquisador, um historiador, uma historiadora nova agora que queira seguir a tua carreira? Vá ao arquivo. Não deixe de sentir o que é o ambiente onde estão as suas fontes. Que coisa linda. Acho que essa é a primeira questão. Porque meu professor, eu fui orientada no mestrado pelo professor Carlos Rosa. Sim. Grande professor. Isso. E o professor Carlos Rosa dizia o seguinte, que, na verdade, não somos nós que escolhemos o nosso objeto de pesquisa. Ele que nos escolhe da nossa trajetória. Então, explorar os arquivos e deixar, de fato, que a pesquisa, né, nos escolha. A pesquisa conversa conosco. O tempo todo. O tempo inteiro. E aí, quando eu olho, né, e porque eu olhando a minha trajetória, quando eu começo lá com o professor Geraldo Almeida, que me dá a minha primeira oportunidade da minha bolsa de pesquisa em estudar terra, quando eu entro no arquivo, eu recebo como uma das tarefas organizar esse acervo de Sesmarias, que é terra, isso definiu a minha trajetória de pesquisa. Então, de uma certa forma, foi o acervo que me escolheu em fazer esse trabalho, em fazer o tratamento não apenas do ponto de vista da arquivologia, mas também o trabalho histórico, em se pensar Sesmarias. Todos os agentes desses acontecimentos históricos, os participantes de todos esses acontecimentos históricos que te elegeram para você estar lá na superintendência. Porque eu creio nisso, eu creio que a espiritualidade ela é muito forte no nosso dia a dia. Eles escolheram você. É a pessoa certa no lugar certo para realmente fazer as coisas acontecer, fazer com que as coisas aconteçam. E que a memória ela não se torne morta, ela se torne viva, né, para todas as gerações futuras. Sim. Eu e a Rosana ficamos encantados quando te ouvimos lá no Instituto Histórico Geográfico do Mato Grosso e agora também. E nós temos um problema com o tempo. Então só a última perguntinha. Pois não. O que te move, Wanda? O que te faz acordar feliz todos os dias, com vontade de cada vez trabalhar mais? O que te move? A paixão pela vida. Eu acho que a vida é um bem maior que nós recebemos e que cada dia precisa ser celebrada. Então, o que me move é o amor pela vida. Obrigada. E aí está, dentro dessa vontade, dentro desse desejo, essa paixão, muito bem colocada pela professora Wanda da Silva, terminamos, né, mais este diálogo com essa grande historiadora no dia de hoje no Pode Bedelhar. Não se esqueça, estamos no PNB Online também, estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook. Dê lá, ingressa na página lá do YouTube, do canal Pode Bedelhar, deixa o seu link, o seu... o like, né? Aperte aquele botãozinho, inscreva-se. Um sininho também. Você vai receber diariamente, né, Rosana, né, Wanda?
Sim. todas as notícias em tempo real, todos os acontecimentos de interesse cultural para o estado de Mato Grosso. Né? E com o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, encerramos aqui, né? Até a próxima quarta-feira, também 10h30 da manhã. Pode bedelhar.